perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela Toda. Nós preparamos a mesa. Tome no lugar de honra. Aleluia. Meu Deus, nós exaltamos o teu nome. Nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus provedor. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado. Não tem faltado nada em nossas casas. Pelo contrário, nós temos tido para poder emprestar, para poder ofertar. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor derrame sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida de todos aqueles que ouvem a tua voz. Que o Senhor continue derramando a tua prosperidade, em nome de Jesus. Só os que recebem digam amém e dê um aplauso lindo a Jesus. Glória a Deus. Antes de você tomar o seu lugar, cumprimente aí pelo menos 3 pessoas. Diga, ainda bem que você veio. Diga, Deus tem uma palavra para você. E assim que você cumprimentar pelo menos 3 pessoas, você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez, num domingo, primiciando a Deus a semana. E hoje nós temos uma visita ilustre que eu preciso fazer menção, né? Eu aceitei Jesus em 94. Quem é que nasceu depois de 94? Meu Deus, todo mundo, só eu que sou pré-histórico. Eu aceitei Jesus em 94, na Igreja Batista Vida Nova, em Campinas. E na ocasião, claro, sempre a Igreja Batista é conhecida por organização, por ter uma diretoria estatutária, é conservadora. E na época que eu me converti, um irmão que está aqui hoje, adorando a Deus juntamente conosco, era o presidente da igreja. E hoje eu estou tendo a honra, né? E nós estamos tendo a honra de recebê-lo. Claudemir e Marli, fiquem de pé, por favor. Dê um aplauso ao Senhor pela vida desse lindo casal. Vocês são lindos. Obrigado, viu? Maravilhosos. Glória a Deus. Você vê? Deus faz coisa boa, gente. Me tirou de uma vida ordinária e me trouxe a presença dele. Se ele fez isso comigo, olha para quem está do teu lado e fala assim, está fazendo com você também. Ou você acha que você nasceu assim, bonitinho, santinho, limpinho. Você dá trabalho e nem sabe. Você nem sabe o tempo de oração que nós designamos a Deus pela tua vida. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, faz assim, ó, primeira vez, faz assim, eu quero te ver. Você não sabe, mas eu vou te dizer, quem te convidou te ama, e te ama tanto, por isso te trouxe aqui nessa noite, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, e para que você possa se lançar nos braços daquele que promete e cumpre, e o nome dele é Jesus. Se você concorda, diga amém, dá mais um aplauso lindo a ele. Eu não sei se você já se tocou, irmão, mas 2024 está acabando. 2024 está indo embora. Nós temos mais alguns dias em novembro, depois nós temos só mais um mês de dezembro. Mas eu quero te dizer algo. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Todas as promessas que estão aqui, todas as metas ainda não alcançadas, você pode até olhar para cá e falar assim, não dá mais tempo. 30 dias não dá mais tempo. Eu quero te dizer, um dia para Deus é como se fossem 1000. Ou seja, dá tempo suficiente. Deus tem ainda 30.000 dias no calendário dele para realizar o teu desejo, o meu desejo, o nosso desejo. Só quem tem fé se expressa aí dizendo aleluia. Mas nós precisamos entender algumas coisas. Talvez você chegou até aqui, 2024, hoje é dia 24 de novembro de 2024. E talvez você trilhou esse ano tomando porrada, apanhando, está sendo surrado todo dia, toda semana, e você não sabe por quê. Deus te trouxe hoje aqui, irmãos, para você acertar a rota.
Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer que você termine o ano de 2024 celebrando a Deus com vitórias e conquistas em nome de Jesus. Irmãos, esse final de semana foi glorioso. Nós estivemos em São Paulo, no Congresso Estadual da Visão Celular do Modelo dos 12. Quem esteve lá, faz barulho para quem não foi ficar com inveja. Quem foi abençoado com as palavras que foram ministradas ali, digam glória a Deus. Agora diga bem alto, assim, ó, morra de inveja. Morre não, ano que vem tem mais. Mas foram palavras reveladas, foram mistérios que foram trazidos e nós fomos extremamente ministrados. Eu quero falar com você hoje sobre batalhas, vencendo as batalhas, porque talvez você já esteja cansado de apanhar, talvez você esteja cansado de perder, talvez você esteja cansado de fracassar. Aliás, eu vou levar essa ministração lá para o Guarani, meu time, porque ultimamente só está apanhando, né? E a gente precisa começar a vencer. Mas ouvi dizer que um tal de Ponte Preta foi junto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá, vencendo as batalhas. Eu quero que você abra, por favor, a tua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 8. Eu quero ler rapidamente alguns versículos. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas também prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai, no campo e também no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população daquela cidade chamada Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes daquela cidade. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. E assim Josué incendiou aquela cidade chamada Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado que permanece até os dias de hoje. Até aqui, Pai, nós te glorificamos mais uma vez nessa noite. Nós exaltamos a tua doce presença aqui, Espírito Santo. Por favor, ministra aos nossos corações, nos dê novos direcionamentos, nos fale da tua verdade, para que nós possamos ainda em 2024 experimentar a vitória e as conquistas que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Se você pode, diga amém. Irmãos, para nós vencermos ou começarmos a vencer as batalhas que a vida nos impõe, que a vida nos imputa, nós precisamos começar a aprender a viver em conformidade com o Deus que nós declaramos servir e amar. Não dá mais para querer ter vitórias, termos as conquistas, se nós andamos na contramão daquilo que Deus manda a gente fazer, daquilo que Deus está falando para a gente fazer, e a gente vai na contramão e não faz absolutamente nada daquilo que Deus espera que nós façamos. Eu li alguns versículos aqui que falam da vitória de Israel contra uma cidade chamada Ai. Fala Ai. Fala ai, ai, ai. Ai era o nome de uma cidade pequenininha, que aparentemente não ofereceria resistência nenhuma contra o exército, contra Israel. A história da conquista de Ai, que nós lemos juntos, é um dos episódios mais reveladores da jornada de Israel na terra prometida, irmãos. Porque no capítulo 7 de Josué, nós temos uma linda vitória, uma grande vitória de Israel e conquistando a terra prometida, a cidade de Jericó. Lembra? Como é que eles conquistaram Jericó? Eles não tiveram que pegar em armas, eles não tiveram nem que lutar. Deus deu uma estratégia, deu uma direção e disse para eles: olha, vocês vão
cercar a cidade de Jericó, vão dar 7 voltas, e na última volta vocês vão gritar, assim ó, ah! Quem sabe gritar, diga amém. Então vamos fazer de conta que a gente está em Jericó, que Jericó, vamos imaginar que representa a tua batalha que você precisa vencer essa semana. E se Deus dissesse para você assim, abençoado, cabeção, lindo, cheiroso, você só vai dar um brado de vitória. Vamos ver como seria? 1, 2, 3. Tem gente que conseguiu, tem gente que já foi derrotado. Então eu vou dar mais uma chance, tá bom? Mais uma chance. No 3 você vai dar o maior brado de vitória, e profeticamente nós vamos ver já os muros que estão levantados contra você caírem. Amém? Que muros são esses, pastor? Talvez seja uma guerra que você está enfrentando, emocional. Talvez seja uma guerra financeira. Talvez seja uma guerra familiar. Nós nos movemos no profético. Quando nós estamos indo com problemas, Deus já está vindo com a solução. Amém? Então nós vamos dar um brado de vitória para mostrar para o Senhor que nós estamos aptos a ouvir a voz dEle. Se Deus estivesse aqui dizendo, povo de Deus, Hortolândia, Vida Nova Hortolândia, vocês vão dar um brado de vitória. 1, 2, 3. Já era, dá um aplauso lindo para Jesus. É assim. Deus fala e Ele espera que a gente ouça e pratique. Fala a verdade, a loucura não é vencer uma guerra simplesmente dando brado de vitória, dando voltas, 7 voltas numa cidade. É loucura. Mas irmãos, foi isso o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas vamos seguir. Depois dessa grande vitória contra Jericó, nós vemos uma grande derrota de Israel. Eu quero que você saiba que Israel nunca perdeu uma guerra. Nunca. Israel nunca perdeu uma guerra, mas ele já perdeu batalhas. Eu quero te dizer que assim como Israel, sou eu e você. Nós já podemos ter perdido algumas batalhas até hoje, mas a guerra, ela já está vencida no nome poderoso de Jesus. Alguém pode se alegrar com isso e dar um aplauso lindo para Ele? Só que essa derrota nessa batalha aqui, que Israel sofreu, não foi por acaso, irmãos. Ela não aconteceu simplesmente porque Deus quis. Ela tinha propósitos. E essa derrota não acontece por acaso, ela acontece devido à transgressão no meio do povo. Existia pecado no meio do povo. Olha para alguém que está do seu lado, vê se ele tem cara de pecador ou se ele tem cara de santo. Vê, observa, olha aí. Todo mundo tem cara de santo agora, né? Irmãos, tinha transgressão, tinha pecado no meio do povo. Para que Israel não conquistasse uma cidadezinha com 12 mil pessoas, 15 mil no máximo, é porque tinha pecado. Quando tem pecado, Deus não age. Quando tem transgressão, Deus não se move. Por isso que nós estamos aqui todo final de semana, por isso que toda semana tem célula, por isso que toda semana a gente se une, por isso que todas as semanas a gente se vê, porque a gente precisa vencer as transgressões e o pecado que estão de perto nos rodeia. Irmãos, é um grande erro a gente achar que todas as batalhas que nós enfrentamos nós vamos vencer, porque nós já vencemos algumas no passado. É um grande erro você achar, eu já venci algumas até aqui, eu vou continuar vencendo. Não é assim. E o que aconteceu aqui em Josué capítulo 7, capítulo 8, mostra exatamente isso. Você pode ter vencido grandes batalhas, você pode ter tido êxito em grandes momentos, mas se você não tomar cuidado, se você não estiver atento, uma batalha muito menor pode derrubar você. Nós tivemos um congresso esse final de semana, e durante 2 ministrações foi falado muito sobre pornografia. Pornografia, eu quero dizer, smartphone, celular de crente, também acessa pornografia, diga misericórdia. E é isso que está derrubando tanta gente. É isso que está fazendo que muita gente não tenha êxito nas batalhas. Por causa do pecado. Por causa do pecado que tão de perto está rodeando as nossas vidas. Esse meu microfone aqui é meio ruim. É que minha orelha é mole, irmãos.
E esse negócio aqui só serve para orelha dura. Burro tem orelha dura ou mole? Quem sabe? Eu acho que é dura. Mas segue aqui comigo. A história dessa batalha contra a cidade de Ai nos ensina que mesmo após as vitórias, como Israel teve, um pecado não tratado pode paralisar espiritualmente e resultar isso em fracassos das nossas vidas. Essa batalha contra a cidadezinha de Ai também nos mostra como um arrependimento genuíno, a obediência verdadeira a Deus e a busca constante por sua direção e orientação são essenciais para que a gente comece a vencer as batalhas que a vida vai nos impor daqui para frente, irmãos. Então, de forma muito rápida e objetiva, eu quero falar sobre 3 coisas que nós precisamos aprender para que nós possamos começar a vencer as batalhas que esse ano ainda a vida vai colocar diante de mim e de você. Para nós chegarmos ao final de 2024 com êxito, nós precisamos começar a vencer, nós precisamos começar a conquistar. Por quê? Porque senão nós estamos fadados ao fracasso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: como está a tua vida hoje? Pergunta para ela, não precisa responder, mas pergunta: como está a tua vida hoje? Pela cara dela você vai saber. Por quê? Porque o nosso semblante, o nosso rosto acaba exalando aquilo que está dentro do nosso coração, irmãos. Como é que nós estamos nos sentindo? Primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje: derrota. Todos nós aqui já experimentamos em algum momento. Derrota é o preço da desobediência. É impressionante, a pastora Samara ministrou algo, nós nem conversamos, ela falou sobre obediência. E eu vou ouvir falar exatamente sobre desobediência. Derrota é o preço da desobediência. Josué capítulo 7, verso 1 diz o seguinte: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, que era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra todo Israel. Irmãos, presta atenção numa coisa. É óbvio que depois Israel venceu uma batalha contra Ai, mas antes de vencer a batalha no capítulo 8, no capítulo 7, ele tomou uma surra da cidade de Ai. A derrota diante dessa cidade chamada Ai é um dos momentos mais dolorosos da história de todo Israel, irmãos. Embora tenham derrotado Jericó, que era uma grande cidade e oferecia muito mais resistências, a vitória contra Ai não aconteceu. E isso, sabe o que fez? Fez com que muitos dos israelenses ficassem desanimados, desmotivados, angustiados. Eu não sei como que você está hoje. Eu não sei como que você chegou até a igreja hoje. Talvez você veio para cá angustiado, talvez você tenha vindo para cá decepcionado, desanimado. Mas eu quero te dizer que você está num lugar onde você precisa ter fé. Diga fé. Fala mais alto, fala fé. Fala fé. Fé, irmãos, fé. Você está no lugar onde você precisa demonstrar fé, porque onde nós estamos e tem fé, não tem lugar para o desânimo, não tem lugar para desmotivo, não tem lugar para a gente pensar em derrota. Por quê? Porque a fé, ela acaba gerando isso no meu e no seu coração. Posso ouvir um glória a Deus? Pois se você veio para cá hoje desanimado e angustiado, eu quero dizer que Deus vai ressuscitar a fé dentro do seu coração, para que você seja um conquistador, um vencedor diante das batalhas. Dá um aplauso lindo a Jesus, por favor. Muitas vezes nós perdemos as batalhas e ficamos assim, desmotivados, tristes, arrasados. E muitas vezes nós perdemos as batalhas por negligência. Mas a maioria das vezes que nós perdemos as batalhas que a vida nos impõe é por desobediência.
E a desobediência é algo que tem feito com que o povo de Deus, que tem promessa de vitória, de conquista, de alegria, de felicidade, de paz, viva uma vida desgraçada por causa da desobediência. Irmãos, se atente para algo. Israel tinha experimentado, tinha vivido, tinha colecionado muitas vitórias contra os seus inimigos. Israel tinha conquistado muito, mas muito, diante dos seus oponentes, que muitas vezes eram até superiores ao que eles eram e àquilo que eles tinham. Imagina isso. Israel tinha um contingente, tinha armamento bélico, tinha uma posição para enfrentar muitas vezes inimigos que eram superiores a ele. É mais ou menos assim, eu não vou falar do Brasil, mas vou falar da Argentina. Argentina lutar contra Estados Unidos. Tem condições de negócio desse? Não tem condições de negócio desse. Era mais ou menos o que acontecia muitas vezes, Israel tendo que enfrentar inimigos superiores. Mas ele colecionava vitórias, ele conquistava, ele avançava. Irmãos, o que aconteceu contra Ai, que era uma cidadezinha minúscula, a lógica não explica. Tanto que foram falar para Josué como é que eles iam conquistar a cidade de Ai. E aí eles conversaram e resumidamente eles falaram o seguinte: não precisa mandar muita gente não. Nós temos aí mais de 30 mil soldados. Manda uns 3 mil. 3 mil são suficientes para a gente invadir Ai, tomar aquela cidade e acabar com tudo. E nós vamos voltar, não precisamos desgastar, nós não precisamos de todo o potencial. 3 mil é suficiente. A Bíblia diz, sabe o quê? Que eles foram com 3 mil aproximadamente. Chegaram até a cidade de Ai. E os soldados de Ai fizeram com que esses 3 mil saíssem correndo, porque eles seriam abatidos. A Bíblia diz ainda que dezenas de homens se perderam, morreram nessa batalha. Se eu não me engano, 35 ou 36 homens morreram. Por quê? Porque um exército maior, um poderio maior, um armamento bélico maior. Por que perderam? Diga para o irmão que está ao seu lado: desobediência. É incrível como algo que Deus reprova faz com que a gente não avance e não conquiste. Como o pecado que tão de perto nos rodeia pode nos impedir de sermos aquilo que Deus espera que nós sejamos. E aí Israel então experimenta uma derrota, na verdade uma surra, porque a Bíblia diz que os soldados que foram invadir a cidade de Ai saíram correndo, desesperados, com medo dos soldados daquela cidade chamada Ai. Eu quero que você entenda algo. Simplesmente o fato de nós estarmos aqui, nós já somos vitoriosos. Posso ouvir amém? Nós enfrentamos batalhas que muita gente ficou no meio das batalhas. Muitos aqui já foram assaltados. Muitos aqui passaram pela Covid. Muitos aqui já tiveram algumas doenças. Muitos aqui sofreram atentados. Mas nós resistimos. Pelo amor de Deus, Luquinhas. Você nunca foi pai na vida? Ele quase derrubou. Se fosse minha neta, você está entendendo, né? Fica aí saracuteando, senta, né? Brincadeira, Luquinhas, você vai dar de mamar, né? Entendi. Foi mais forte que eu. É que falaram, né, da tetinha de homem lá no congresso. Tem homem que tem tetinha maior que de mulher. E aí eu lembrei do Luquinhas na hora, não foi? Mas diminuiu a tetinha dele. Volta aqui comigo, tá vendo? Você acaba comigo, você acaba com a pregação. Os irmãos estavam quase chorando. E você vem aqui. O fato de nós já experimentarmos as várias vitórias durante as nossas vidas, irmãos, não significa que nós vamos continuar vencendo. Não significa que nós vamos continuar colecionando vitórias, conquistas, avançando. Ainda que você julgue uma situação adversa muito pequena, uma batalha muito pequena, que não ofereça resistência, como a cidade de Ai não oferecia para Israel, se você não tomar cuidado, essa adversidade pequenininha pode derrubar você. Eu estava falando agora há pouco sobre a pornografia, algo que a gente acha que não está dentro da casa dos crentes, algo que a gente acha que não está
inserido no celular, no smartphone dos crentes. Algo que parece tão pequeno e inofensivo, mas algo que tem destruído grandes líderes, grandes ministérios, grandes igrejas. Famílias estão se perdendo por causa de uma batalha que parece ser tão pequenininha, chamada pornografia. Por exemplo, você, quantas vezes na semana você recebe fotos que até o diabo fica horrorizado quando vê? Quantas vezes você está num grupo e você recebe pornografia, e isso vai entrando na sua mente? E eu ouvi algo engraçado, mas verdadeiro lá. Tem muita gente que fica acessando pornografia e leva inclusive a pornografia para dentro do quarto. E aí quer apimentar o relacionamento e falar: olha aqui, que lindo. Aí eu vou dar uma dica para você, viu, que eu ouvi ontem. Aí a tua esposa vê lá o filme, né? Aquela pouca vergonha, a ferramenta desse tamanho. Aí olha para você e fala: que mixaria é essa? E ontem, apóstolo Arão falando sério sobre isso, e ele apontou para uma pessoa. Adivinha para quem? Só porque eu sou japonês. Tem noção disso? Mas são batalhas que parecem pequenininhas, inofensivas, que pode acabar com você, destruir você. Não ache que porque você venceu, ganhou, conquistou até agora, que você vai continuar vencendo. Aí eu quero perguntar algo: quando é que nós somos desobedientes? Pergunta para o irmão que está do seu lado: quando nós somos desobedientes? Tem gente rindo até agora. Eu quero dizer, quem está rindo é porque tem a ferramenta muito menor do que eu mesmo. Quando é que nós somos desobedientes, irmãos? Sabe quando nós somos desobedientes? Quando nós recebemos uma instrução, quando nós recebemos uma direção e nós não cumprimos, quando nós não ouvimos, quando nós não aceitamos, quando nós não fazemos aquilo que foi proposto. É aí que nós nos tornamos pessoas desobedientes. É aí que as vitórias, as conquistas, os avanços paralisam nas nossas vidas. Eu quero que você entenda algo: todo desobediente não tem escuta, não tem ouvidos para direcionamentos e instruções. Todo mundo, todos que são desobedientes não conseguem ouvir um direcionamento, não conseguem ouvir uma direção para aquilo que está sendo instruído para fazer de certo, correto. Você pode até estar colecionando derrotas e mais derrotas por causa da desobediência. Irmãos, de verdade você acha que Deus fica contente quando a gente está apanhando, tomando surra, perdendo? Deus é o maior interessado que a gente vença, que a gente conquiste. Deus é o maior interessado que a nossa vida seja plena. Eu posso ouvir amém? Mas todo desobediente sempre tem um discurso convincente. Todo desobediente é extremamente argumentador. Todo desobediente é cheio de argumentos vazios. Sabe o que são argumentos vazios? Mentiras. Mentiras. Todo desobediente tem um destino, e o destino é o deserto. Pois eu quero dizer que tem muito crente se achando esperto demais, inteligente demais, desenrolado demais, preparado demais para que nunca perca, mas só avance e conquiste. Mas se continuar desobedecendo, continuará fracassando e perdendo. Irmão, sabe o que aconteceu aqui? Deus disse o seguinte, quando eles foram tomar Jericó: quando vocês tomarem Jericó, vocês conquistarem Jericó, não peguem nada, não se tomem posse de absolutamente nada, o que sobrar consagrem a mim, não levem nada junto com vocês. Aí acontece o quê? Nós lemos aí o versículo. Acã, um dos líderes de uma das tribos, ele se apossou de alguns utensílios, de alguns tecidos, escondeu no meio das suas coisas, e foi por causa da desobediência que Israel perdeu a batalha contra a cidade de Ai. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós somos desobedientes. Deus está dizendo: não minta, mente. Não roube, rouba. Não mate, mas tem raiva, tem ódio. Deus está dizendo, está dando os princípios, está dando as diretrizes. E a gente não ouve, a gente não escuta, a gente não pratica. Olha para o irmão que está do seu lado aí.
Com muito amor, diga para ele assim: seja obediente em nome de Jesus. Israel tomou uma surra por causa da desobediência. Não conquistou Ai naquele momento por causa da desobediência. A desobediência de Acã foi o motivo principal da derrota de Israel contra a cidade de Ai. Ele desobedeceu de uma forma explícita, escancarada. Josué, quando chama Acã, ele fala assim: eu sei, fui eu desobedeci, eu não fiz aquilo que Deus mandou a gente fazer, eu não fiz. Sabe o que mais me chamou a atenção nesse texto? É que por causa da desobediência de um só, todo o povo sofreu. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: você é responsável pelo nosso êxito. Quantos aqui se sentem parte da família Vida Nova Hortolândia, digam amém. Quantos amam esse ministério, digam glória a Deus. Quem se sente pertencente aqui, dê um aplauso lindo para o Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando um de nós está em discordância, destoando, em pecado, desobedecendo, todos nós somos atingidos, irmãos. Então comece a olhar para o seu irmão e fala assim para ele: por favor, para de pecar. Fala para ele: por favor, para de pecar. Nós estamos nos lascando por tua causa. Nós não podemos continuar perdendo, sendo derrotado, apanhando, tomando uma surra, porque você está sendo desobediente. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, irmãos. É por isso que o amor, o olhar de um para com o outro aqui tem que ser um olhar de ternura, não de julgamento. Mas você tem que ter amor pelas pessoas que estão aqui, ao ponto de olhar para elas e saber o que elas estão sentindo, o que elas estão passando, o que elas estão precisando. Essa história da gente chegar para a igreja de cabeça baixa e pensando só no que você vai receber, está errado. Nós precisamos começar a nos importar, porque o teu irmão pode definir o nosso êxito como igreja. Tem alguém que está me entendendo, que pode dizer aleluia? Nós não podemos ser desobedientes. Nós não podemos ser desobedientes. Enquanto Jericó deveria ser consagrado ao Senhor, Acã então tomou para si ouro, prata e algumas vestes, e ocultou isso na sua tenda. O pecado, irmãos, presta atenção nisso. O pecado não tratado afeta toda a comunidade. Quando Acã desobedeceu a Deus, todo o povo sofreu com a derrota que teve diante da cidade de Ai. Eu quero dizer uma coisa: nós estamos numa igreja onde o nosso forte aqui é discipulado. Diga comigo: discipulado. Fala mais alto, fala discipulado. Irmãos, a desobediência de Acã teve um impacto coletivo. Não foi somente Acã. É claro que Acã e a sua família tiveram consequências muito mais drásticas. Eles não sofreram somente a derrota, eles foram apedrejados e mortos, e depois queimados. Não sei se vivos ou mortos, mas foram queimados. É óbvio que a família de Acã foi a mais prejudicada, mas todo o povo sofreu por causa de uma desobediência. Eu e você temos que ter responsabilidade coletiva. Eu e você precisamos entender que quando nós estamos aqui, fazemos parte de um ministério como esse. Quando nós estivermos lá fora, nós levamos uma bandeira, a bandeira da Vida Nova Hortolândia, a bandeira de Jesus. E quando você briga lá fora, você não briga só em seu nome, você briga em meu nome, você briga em nome da igreja, você briga em nome do seu irmão. Quando você não paga uma conta lá fora, você não está sendo caloteiro só em seu nome, você está sendo em nome do pastor, da igreja. Meu irmão, você está entendendo? A responsabilidade que eu e você temos que ter, discutir, pelo amor de Deus. Nós não podemos ser desobedientes, nós precisamos estar atentos. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: seja um bom pagador. Olha para o irmão que está ao lado e fala assim: para de ser brigão. Olha para o outro lado e fala assim: deixa de ser ignorante. Pelo amor de Deus.
Quantos aqui já tiveram em algum lugar da cidade e as pessoas falam assim, de onde você é? A Hortolândia. Aí sem querer entra no assunto igreja. Quantos aqui conhecem alguém que numa conversa à toa entrou Vida Nova Hortolândia? Na conversa. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Não dá nem para reclamar. Ricato, sabia que tinha gente aqui reclamando, já que você não estava aqui, né? Olha lá, o vice-prefeito, ele só veio na igreja na época da eleição. Está aqui, ó. Você estava de férias. Então, só estou fazendo propaganda para falar que você está aqui. Aí as pessoas param de reclamar comigo. Então, irmãos, é uma responsabilidade que vai além da tua vida. É uma responsabilidade coletiva que nós temos com a igreja. Nós temos a intenção, porque é direção de Deus para nós. Nós, juntos com as outras igrejas de Hortolândia, nós vamos conquistar essa cidade para Jesus. Eu posso ouvir amém? Não, você não tem fé. Deus falou que nós vamos conquistar não só Hortolândia, mas vamos conquistar Sumaré, Montemor, nós vamos conquistar as cidades aqui, nós vamos conquistar o Brasil. Você pode dizer amém? Mas um amém com fé? Então, pelo amor de Deus, para de dar mancada, para de ser desobediente, para de viver uma vida de pecado, porque toda igreja sofre com isso, o reino sofre com isso, e a consequência acaba sendo coletiva. Agora, o pecado não tratado afeta a comunidade. A desobediência de Acã teve um impacto não simplesmente para ele e para sua família, mas para todo o povo de Israel. O pecado de um membro afeta todo o corpo, irmãos. Josué 7,11 diz, mas Israel transgrediu a minha aliança, que eu lhes tinha ordenado, pois tomaram das coisas consagradas e até roubaram, mentiram e esconderam entre os seus pertences. Aqui Deus está falando de Israel, não está falando de Acã. Ou seja, irmãos, a gente precisa começar a cuidar dos nossos irmãos, porque o pecado não tratado dentro da igreja, ou o pecado não tratado na vida de um crente, afeta a espiritualidade, e isso acaba acarretando, sabe o que? As derrotas do corpo de Cristo. Nós aqui na igreja, nós temos algo chamado discipulado. Fala mais alto, fala discipulado. Sabe por que o discipulado é importante? Porque hoje eu teria condições de cuidar de todo mundo. Eu não tenho condições de cuidar de todo mundo. Não tenho condições. Eu até passo pelos corredores te abraçando, te beijando. Eu passo por você, te cumprimentando. Mas hoje eu não tenho mais condições de cuidar de todo mundo. Mas se nós praticarmos o discipulado, se um cuidar de 12 pessoas, que é a nossa visão no modelo celular, do modelo dos 12, se cada um cuidar de 12, fica mais fácil. Isso é discipulado, é a gente acompanhar as pessoas, é ajudar as pessoas nas suas dificuldades, nas suas misérias, nas suas dores. A gente tem que estar de perto, a gente tem que estar próximo. É assim que funciona. Eu estou cuidando dos meus 12, pastora Samara cuida das 12 dela, e assim sucessivamente. Agora, pasmem, se nós estamos dentro de uma igreja que tem como discipulado algo que é forte, e você não está tendo discipulado, me procure, porque eu vou dar discipulado para você. Se o teu líder não dá discipulado para você, eu dou discipulado para você. Nem que a gente venha de madrugada, mas eu vou dar discipulado para você. Porque o que muda a vida de alguém é discipulado. O que faz alguém sair de um estado de desgraça e alcançar a presença do Senhor é discipulado. Eu não sei se você sabe, mas Jesus nunca pregou. Nunca pregou na igreja. Mas Jesus fazia discipulado. O forte de Jesus era discipulado. Porque quando a gente faz discipulado, a gente se importa com as pessoas. A gente quer ver melhoria, a gente quer conquista, a gente quer vitória na vida das pessoas. Hoje você vai sair daqui. Se você não tem um discipulador, você me procura, porque eu vou ser seu discipulador, ou vou arrumar um discipulador para você. Mas você não pode mais continuar sozinho nessa carreira, nessa vida cristã. É o discipulado que vai fazer
com que as conquistas venham sobre você e sobre a tua casa. Só quem entendeu, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. Ei! Nós precisamos ser diligentes, irmãos, em tratar o pecado pessoal, e também um pecado aí, tratar coletivamente. Por quê? Porque sempre haverá consequências. Desobediência é pecado, é transgressão, e sempre haverá consequências. E quando nós falamos de discipulado, nós estamos preocupados com o irmão, e indiretamente nós estamos preocupados conosco, porque se ele está pecando, nós fazemos parte do corpo, também você é afetado. Pelo amor de Deus, eu sempre digo isso para a nossa equipe de 12, para os pastores aqui, linha de frente, pelo amor de Deus, não permitam escândalo, não permitam pecado, porque isso afeta toda a igreja, e é muito sério isso, irmãos. Quantos querem conquistar ainda em 2024, digam aleluia. Então se permita ser cuidado, e também se dispõe a cuidar. Nós somos aqui irmãos em Cristo, nós devemos amar uns aos outros, nos preocupar uns com os outros. Posso ouvir amém? Primeira coisa então, a derrota, irmãos, tudo por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas tem conserto, diga glória a Deus. Tem esperança, diga glória a Deus. Segunda coisa que eu quero falar com você, arrependimento. Arrependimento é o preço da restauração. Enquanto que a derrota é o preço do quê? Você não anotou? Estava ali no painel. A derrota é o preço da desobediência. O arrependimento é o preço da restauração. Josué 7,13. Vá, santifica o povo, e diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Enquanto não retirar o pecado, enquanto não retirar aquilo que está impedindo a ação de Deus, vocês não vão resistir ao inimigo. Sabe por que está apanhando? Sabe por que está sofrendo? Sabe por que a impressão que dá é que você está num deserto? É porque precisa remover aquilo que impede a ação de Deus na sua vida. Irmãos, usando o texto, depois da derrota, a Bíblia diz que Josué se prostra diante de Deus, se humilha na presença do Senhor, busca uma explicação para aquele fracasso, para aquela derrota, e Deus lhe revela que o pecado no meio do povo precisava ser tratado. Deus ordena no texto que o pecado seja exposto, e isso envolve um processo de purificação. Publicamente, Deus manda falar assim, ó, pega todas as tribos e põe aqui, pega todos os líderes e põe aqui na frente das tribos, pega as famílias e coloca aqui na frente dos líderes, e expõe o pecado. E quem você chamar, Josué, é aquela tribo que está lascada. Confessar o pecado publicamente, irmãos. Eu fui uma vez numa igreja, em Santos, e o pastor pegou um microfone com um pedestal e colocou aqui, e falou assim para a igreja, agora nós vamos santificar o povo, nós vamos santificar a igreja. Quem tem pecado para confessar, sobe no altar e fala aqui no microfone. Irmãos, formou uma fila, e todo mundo vinha aqui e confessava o pecado. Falava, pastor, eu não dei o dízimo. Aí, vinha outro, pastor, porque eu bati na minha mulher. Vem outro, aí você, eu roubei, eu furtei. E eu nunca vou esquecer essa cena. Você lembra? Lembra? Tinha um irmão magrinho, mas bem magrinho, tipo Cleitinho assim, magrinho. Ele subiu no microfone, ele não conseguia nem falar, tremia. Eu quero pedir perdão para o Senhor e quero pedir perdão para a igreja. Aí o pastor falou, o que você fez, meu filho? Eu fico me masturbando toda hora, tremendo, não conseguia. Desculpa, igual o Cleitinho, assim, magrinho, sabe? Pediu perdão.
Agora, se eu colocar um pedestal aqui, ó, vamos aproveitar esse pedestal aqui, ó. Quem é o primeiro que vai subir aqui? Pecado tem que ser tratado. Mas, quer vir, Cleitinho? Diga assim, diga graças a Deus. Irmãos, graças a Deus que nós não precisamos fazer isso. Existe um Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Existe um Cordeiro que não tem pecado, que morreu por mim e por você. Mas a gente precisa confessar. E a gente só confessa quando tem arrependimento. É o arrependimento, é a mudança, é uma metanoia. É o que faz com que o sangue do Cordeiro nos limpe do pecado. É o arrependimento que faz o perdão ser liberado sobre nós, sobre a igreja. E a gente passe a conquistar e avançar. Sabe por que não conquista, não avança? Sabe por que não tem vitória muitas vezes em áreas da sua vida? Porque talvez esteja faltando arrependimento. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, pelo amor de Deus, seja humilde, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Deus, no texto aqui de Josué 7, 8, fala que o pecado deveria ser exposto, porque através da exposição há purificação. Mas na nova dispensação, em que nós temos o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a gente não precisa expor o pecado, mas a gente precisa se arrepender do pecado. Se arrepender do pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque o arrependimento, essa frase eu ouvi ontem e eu achei fantástica. O arrependimento é uma assinatura espiritual que devolve tudo aquilo que você perdeu. Você perdeu alguma coisa, se arrependa. Você perdeu pelo caminho, se arrependa. Você não tem mais o que você tinha, se arrependa. Arrependimento, arrependimento é uma assinatura espiritual que vai devolver tudo aquilo que você perdeu. Está entendendo? Perdi a santidade, se arrependa. Perdi a oportunidade, se arrependa. Eu perdi a graça, se arrependa. Eu perdi amigos, se arrependa. Eu perdi a honra, se arrependa. Porque o arrependimento é a assinatura espiritual que vai devolver tudo isso para mim e para você. Só que está me entendendo? Diga amém, dá um aplauso ao Senhor. Irmãos, o arrependimento genuíno, ele libera a graça de Deus sobre as nossas vidas. E através da graça de Deus vem a restauração. Deus nunca vai rejeitar um arrependimento genuíno. Todas as vezes que nós nos apresentarmos ao Senhor e nós confessarmos aquilo que precisa ser confessado e nos afastarmos do pecado, nós estamos sendo restaurados. Sabe, restaurados no que? Na comunhão com Ele. Porque o que faz com que a gente não avance, não conquiste, não tenha êxito, não seja feliz, não seja pleno, é porque nós estamos distantes de Deus. E quando há o arrependimento, nós nos aproximamos de novo. Não é possível que você vai terminar 2024 pior do que você começou esse ano. Não é possível que você vai terminar esse ano pior do que você veio vivendo todos esses anos. 2024 tem que ser o ano da virada, tem que ser o ano do arrependimento, tem que ser o ano da conquista. Posso ouvir glória a Deus? 1 João capítulo 1 verso 9 diz o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, a gente não precisa tornar público, mas a gente precisa ser verdadeiro e genuíno. Você só vai terminar 2024 do jeito que você começou, se você quiser. Você só vai continuar com a sua vida do jeito que está, se você quiser. Mas se você praticar o que diz aqui 1 João capítulo 1 verso 9, se arrepender, porque através do arrependimento vem a purificação, eu quero dizer que grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida. Atos 3,19 diz: arrependam-se, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É através do arrependimento que o pecado é cancelado, irmãos. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, importa que você se arrependa, para que seja cancelado, maldição, dor, tristeza sobre a tua vida. Mas isso depende de você, não depende de mim. Lucas capítulo 5 verso 31, Jesus respondeu o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico,
Mas quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ei, Jesus não precisa dos que estão já sãos. Jesus veio para aqueles que estão doentes, para os pecadores, como eu e você. Você pode ter coragem e olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim, ó, Jesus veio por você, pecador. Fala. Aproveita agora e fala assim, ó, fala um pecador com a boca bem cheia, fala, por você, pecador. Agora quem se arrepende, irmãos, segundo está lá no Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 8, diz o seguinte, que aquele que se arrepende, ele dá fruto de arrependimento. Sabe o que é dar fruto de arrependimento? Aquele que ele fazia não faz mais, aquilo que ele falava não fala mais, aquilo que praticava não pratica mais, quem ele era não é mais. É isso que acontece com quem se arrepende, passa a dar frutos de arrependimento, passa a ter uma vida completamente diferente. E a terceira e última coisa, para você ser vitorioso, para você conquistar, para você terminar 2024 do jeito que Deus quer, não do jeito que o diabo quer. Você precisa terminar 2024, não é do jeito que o diabo quer. Você precisa terminar 2024 do jeito que Deus quer. Tem alguém que está me ouvindo aqui que pode dizer amém? Amém. Aprenda a ouvir a direção de Deus. Para de abrir os seus ouvidos para qualquer pessoa, para qualquer movimento, para qualquer modismo. É a direção de Deus que é a chave para a vitória, irmãos. É a direção de Deus. Não é a voz da serpente, não é a voz do engano, não é a voz da multidão. Tem muita gente que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? A voz do povo é a voz de Deus. Quem concorda com isso? A voz do povo é a voz de Deus. Se fosse, Jesus não teria sido crucificado. Porque houve um tempo em que perguntaram para o povo, quem vocês querem que crucifica? Jesus ou Barrabás? Quem vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? O que o povo respondeu? A voz do povo, a voz de Deus, aqui. Para de ouvir a voz do povo. Para de ouvir a voz da serpente. Para de ouvir a voz das pessoas que parecem que sabem muito. Você quer saber se alguém é digno de ouvir, de ser ouvido? Você quer saber se alguém é digno de você dispensar tempo para ouvir o que essa pessoa... Olha para a vida dela. Olha para os resultados que ela tem. Você quer se aconselhar sobre casamento? Olha o casamento dessa pessoa, olha o matrimônio dessa pessoa. Você quer se consultar financeiramente? Olha as finanças dessa pessoa. Você quer se consultar sobre dignidade? Observe a dignidade dessa pessoa. Você quer se consultar sobre futebol? Observe o time que essa pessoa torce. Olha a vida da pessoa, irmãos. Olha o resultado da vida da pessoa. Pelo amor de Deus. Agora eu digo, você pode ser um derrotado na sua vida financeira. Você pode até ser um derrotado na sua vida matrimonial. Você pode ser um derrotado em várias áreas da sua vida. Mas hoje chegou o dia do arrependimento, o dia do perdão, para que você possa ser restaurado e restituído em nome de Jesus. Só os que creem digam amém, dê um aplauso ao Senhor. Eu quero encerrar, mas eu preciso dizer algo. Israel tomou uma surra de uma cidadezinha chamada Ai. Mas depois eles venceram. Josué capítulo 8, verso 1 diz o seguinte: vê que entrego nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. E farás com Ai e com o seu rei, como fizeste com Jericó e com o rei de Jericó. Porém, os seus despojos e o seu gado, vocês tomarão para vós mesmos. Põe, pois, uma emboscada contra a cidade atrás dela. Irmãos, direcionamento. Na primeira vez que Israel foi tomar a cidade de Ai, eles tomaram uma surra, porque não ouviram, não obedeceram a Deus. Deus falou, conquistem, mas tudo que tiver de despojo, deixem lá,
não levem. Aparece Acã e rouba, e leva aquilo que não podia. Agora Deus está dando uma outra direção. Deus dá uma direção para que tudo que tiver na cidade de Ai, eles poderiam tomar e levar junto com eles. Só que direção, irmãos, direção é o que fez a diferença para que Israel conquistasse a cidade de Ai. O texto diz que Deus deu uma direção para aquele exército, e diz o seguinte: não vão com todos os soldados invadir a cidade de Ai, dividam-se, coloque um grupo para ir invadir a cidade de Ai, o restante fica escondido, porque quando os soldados de Ai vierem correr atrás dos soldados de Israel, a cidade vai ficar desguarnecida, sem proteção, e aqueles que estão escondidos vão e tomam a cidade. E foi exatamente o que aconteceu. Eles obedeceram. Diga comigo, obedeceram. Sabe que a palavra diz lá em Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Eles obedeceram, eles fizeram exatamente isso. Eles ouviram a direção de Deus. Eles não foram com os 30 mil soldados massacrar a cidade de Ai. Destinaram uma quantidade de soldados para invadir a cidade, servindo como isca. Os soldados de Ai perceberam que eles seriam atacados. Eles começaram a correr atrás dos soldados de Israel, que saíram em fuga para o deserto. Com isso, a cidade ficou desguarnecida, sem segurança, e o restante dos soldados invadiram a cidade de Ai, e eles tomaram então aquela cidade. Irmãos, sabe por que talvez você não esteja conquistando na área que você precisa e deseja? Porque você não está ouvindo a direção que Deus está dando para você. Porque você acha que a direção de Deus por vezes é engraçada demais, é inusitada demais, é impossível demais. Para Jericó ser conquistada, eles tiveram que dar 7 voltas, e na última volta, eles tiveram que gritar, 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 e a palavra de Deus diz que as muralhas caíram. Eu lembro, certa vez, nós estávamos passando um perrengue financeiro. Eu e a minha casa, nós estávamos passando uma situação deplorável. Meu Deus, que miséria! Valei-me, São Jesus. Mas faltava tudo em casa. As coisas que a gente fazia, parece que nada ia para frente. Mas eu lembro que num congresso, por isso que você não pode mais desprezar congressos. Num congresso em Porto Seguro, eu senti algo, que Deus iria falar algo, que Deus iria me dar uma direção. E eu nunca vou esquecer esse dia. Nós estávamos lascados, falidos. E eu lembro que eu estava sentado ouvindo a palavra, e eu senti Deus falando assim: eu vou te dar uma direção. E Deus me disse claramente: você vai começar a comercializar, confeccionar camisetas. E Ele me deu o nome da grife, me deu as frases de impacto, me deu os desenhos que a gente tinha que ter, e nós começamos a fazer. Nós criamos uma grife gospel chamada Gaditas, que até hoje